é um tema importante, né? E que muitas vezes acaba passando desapercebido, como muitas outras coisas que a gente tem geralmente na emergência, 1 milhão de coisas para resolver. E se discutir isso muitas vezes é uma coisa que às vezes a gente acaba passando. Mas eu acho que é um tema extremamente importante para ser discutido em todas as áreas da saúde, em especial na emergência. Não tenho conflito de interesse para a apresentação. Então, do sumário aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é qualidade e segurança do paciente, um pouco sobre a experiência do paciente nas emergências, segurança do paciente nas emergências, né, publicados, implantados e gerenciados, qual a diferença, né, para falar um pouco dos protocolos, por onde começar, falar um pouco da experiência global, um pouco da experiência do Distrito Federal, e aí um recado final para levar no coração e para cá. Então, quando a gente fala de qualidade e segurança do paciente, né, esse tema ele vem sendo discutido, né, e começaram-se as provocações com o Dr. Don Berg, né, para justamente tentar fazer entender, né, qual seria a necessidade ou a garantia de ter no serviço resultados melhores, né. Esse trabalho já tem 25 anos, que é uma linha do tempo que está na página do IHI, né, e essas medidas que começaram lá em 1986 tem para cada um dos um conjunto de ações, né, com uma expectativa de resultado até a gente chegar aqui em 2018, né, que é justamente ter um quantitativo cada vez maior de instituições certificadas e divulgado, né, o objetivo principal do IHI, né, que é uma instituição para promoção de melhoria na hospitalar, que é o famoso Triple Aim, né, ou os 3 pilares aí da qualidade e segurança do paciente, que é saúde populacional, experiência do cuidado e custo per capita. Isso aqui são as 3 medidas que permeiam qualquer discussão de qualidade e segurança do paciente, porque não basta ter um custo baixo se você não garantir para esse paciente hoje, né, uma experiência do cuidado adequada e não garantir um olhar global para a saúde desse paciente também, né. Isso tem evoluído com uma outra proposta, principalmente no olhar com relação à questão da experiência do provedor, né. Então, além do agente, do ator paciente, o ator provedor de saúde também tem entrado para poder garantir, né, um custo mais adequado, melhor cuidado, né, uma melhor entrega de valor em saúde, né, e a manutenção também desse provedor, que também não pode ser esquecido nesse processo. O Quadruple Aim, ele tem hoje ganhado um pouco mais de perspectiva, né, espaço na discussão. Quando existe um olhar, né, para cuidado focado na lente, né, do Triple Aim, né, dessas 3 pilares, os trabalhos na literatura eles vêm mostrando, né, que quando a gente olha para isso numa dimensão um pouco mais ampliada, né, considerando custos hospitalares, né, e alguns agravos que são mais comuns, a gente vê que a dispersão, isso aqui é um gráfico de dispersão, a amplitude com que isso tem sido visto em algumas áreas de saúde, né, não necessariamente tem um impacto tão grande. Agora, quando a gente olha aqui para os custos na emergência, a cada ação que é empreendida para as demais áreas, isso encurta custos também na emergência e nas demandas de menor urgência no pronto-socorro. Então, o ganho de qualidade é um ganho que acontece para o sistema como um todo. Então, quando a gente começa a trabalhar a qualidade e segurança do paciente, né, quer seja na emergência, quer seja em qualquer outro cenário de saúde, né, a gente começa a observar custos nas outras demais áreas. O paciente que é melhor atendido, que tem uma experiência, né, dentro de um serviço hospitalar, com menor índice de incidente adverso, esse paciente interna menos, ele volta menos para a emergência e tem uma garantia de ser melhor atendido e com um custo mais adequado. Então, discutir qualidade e segurança na emergência é não só uma necessidade da emergência, mas como uma necessidade do sistema como um todo. E uma das coisas que se discute muito é que não basta ter indicadores, não basta estar controlando os efeitos adversos, mas tem que se ter um olhar, né, como a gente colocou ali, para aquilo que a gente chama de experiência do paciente, né? O que muitas vezes se
essa foto do Dave Grunley aí todo mundo conhece, né? A experiência do paciente na maioria das emergências, na maioria das vezes, é a pior possível, né? E a sala de espera, né? Você tem um monte de paciente amarrado aqui, né? Sem poder falar, sem poder comentar, e perguntando se tem que marcar com antecedência para poder chegar na emergência, né? Esse fator que a gente tem na emergência, que é a questão do agravo agudo, né? Sem hora para acontecer, né? Isso traz uma necessidade de organização que é ainda maior do que os demais serviços, porque a gente tem que estar sempre de prontidão, né? E estar sempre de prontidão com uma estrutura bem organizada, isso é um desafio para muitos serviços, né? E quando a gente está falando de qualidade e segurança, uma das coisas que é mandatória é a questão do planejamento. Planejamento para a gente é uma coisa que acontece de maneira muito dinâmica, né? E se a gente não tem dentro desse planejamento alguns eixos que são necessários, algumas premissas bem estabelecidas, facilmente esses quesitos vão ficar de lado quando você tiver uma situação de maior adversidade. Essa discussão, né, que já vem há algum tempo, ela tem ganhado novos rumos com relação à experiência do paciente, porque em muitos serviços, né, o maior grupo hospitalar do país hoje, né, tem um enfoque muito grande nesses três pilares aí do AAA, mas a avaliação da experiência do paciente, né, ela é focada muito na questão da satisfação. E a maior parte dos serviços, né, que tem estabelecido de maneira séria, né, a avaliação da experiência do paciente como valor da instituição, olha muito para isso aqui, né, e tem ferramentas e métricas para poder avaliar a satisfação do paciente. Isso tem ganhado força nos últimos anos em todos os segmentos da economia, né, onde tem se colocado cada vez mais o cliente no centro. Então, o que importa para o seu cliente, né, o que importa para o seu paciente. Só que quando a gente faz isso só da ótica da satisfação, a gente está falando de uma ótica que está focada basicamente em atender a expectativa. Qual o problema das emergências? A gente tem um paciente extremamente ansioso, né, muitas vezes com medo de ter alguma coisa grave, e chega ali com a expectativa que é a mais alta possível, porque está cheio de dúvida, está inseguro, quer ser atendido rápido, né, quer ser atendido de maneira cortês, está com uma situação de vulnerabilidade, porque está com dor ou está com algum tipo de sofrimento. Então, em geral, o paciente ele chega aqui, né, com uma expectativa extremamente elevada. Por isso que na grande maioria dos serviços, quando se faz alguma avaliação de satisfação do paciente, os resultados eles são geralmente os piores da instituição. Então, você pega, por exemplo, uma avaliação de satisfação do paciente em outros setores, por exemplo, na internação, no centro cirúrgico, na maternidade. Na maternidade, geralmente, sem muito esforço, se consegue excelentes resultados. Por quê? Porque é um setor do hospital que, na grande maioria das vezes, dá tudo certo, né? E quando dá errado, dá muito errado e é muito ruim. Mas, assim, na grande maioria das vezes, as pessoas chegam com outra expectativa, né? Agora, para um setor onde você tem esse enfoque, isso é difícil de gerenciar na maioria das vezes. Daí a discussão tem caminhado para algo que está mais à frente, né? E que a gente precisa estar olhando para poder garantir, dentro dessa análise da experiência do paciente, né, uma entrega de valor mais sustentável. E para que isso seja feito, a gente tem que migrar de uma análise tão exclusivamente só de satisfação para poder entender o que é experiência e para poder despertar nesse paciente o engajamento. Então, para além da atenção às expectativas, a experiência, ou que se define como experiência do paciente, é a percepção do cuidado recebido e a significância daquilo ali. Ou seja, é muito mais do que só dar uma informação, do que só fazer um procedimento. Mas o paciente entender por que ele está fazendo uma tomografia e não um raio-x. Por que ele tem que ficar mais tempo na emergência, para uma segunda avaliação, por exemplo, para uma curva enzimática, e não vai ser liberado imediatamente. Nesse momento, quando o paciente começa a compreender, né, o porquê da demora, o porquê que ele precisa passar por algumas etapas, e é claro que isso tem que ter significado, não adianta deixar o paciente esperando pelo fato de esperar, né, ele tem que entender isso que está acontecendo. A partir do momento que esse entendimento acontece, a percepção do cuidado recebido, ou seja, de ser reavaliado adequadamente, de estar sendo bem atendido, isso traz uma relação que é como ir a um serviço, assim, é uma comparação, às vezes, muito simples, né?
Mas a experiência, quando a gente fala de experiência, a gente fala de um envolvimento sensorial e cognitivo. Ele não é simplesmente uma entrega de resultado imediato, como é muitas vezes a questão da satisfação, né? E nesse momento, o paciente tendo essa questão, essa percepção, né, sensorial e cognitiva adequada, isso aqui garante ao paciente, muitas vezes, uma tranquilidade maior, né, uma resposta melhor à dor, que é das grandes demandas das emergências, né? Muitas vezes se tem necessidade de aumentar a analgesia por conta disso aqui, ó, né? O paciente às vezes chega no pronto-socorro agitado, com dor, e um exemplo clássico de experiência do paciente é o tratamento de enxaqueca no pronto-socorro. O paciente que chega com tratamento de enxaqueca no pronto-socorro, se ele é colocado no ambiente iluminado, né, e com barulho, você vai escalonando analgésico, esse cara não melhora de jeito nenhum. E às vezes o paciente tendo um ambiente com menos ruído, com menos luz, ele já consegue ter um resultado muito maior com o uso menor de analgésico. Isso é tratar com enfoque na qualidade de segurança do paciente, né? Isso precisa caminhar para uma outra etapa, que é justamente a questão da etapa do engajamento do autocuidado. Nesse momento aí, né, isso envolve principalmente a liberação e a alta do serviço de emergência, né, do departamento de emergência. No momento em que esse paciente é liberado, ele precisa ter claro, né, o papel, o cuidado que ele recebeu dentro do pronto-socorro. O paciente que sai de uma emergência sem a orientação adequada, esse paciente vai voltar com 24, com 48, com 72 horas. E aí a gente entra num grupo de pacientes que é um dos grandes calcanhares do serviço e do provedor do serviço, né? O mesmo paciente do SUS, que ele retorna, que são os hiperfrequentadores de pronto-socorro, esse paciente tem um custo para o sistema, para ele e para os médicos. Então, esse paciente, muitas vezes, ele não é um paciente engajado, é um paciente que tende a procurar o pronto-socorro, muitas vezes porque não foi orientado. Você recebe o paciente, mas explicaram o que o senhor tinha? Não. O senhor está entendendo por que o senhor está precisando? Fala para o senhor tomar medicação desse jeito? Não. O senhor não entendeu qual remédio que precisava comprar? Não. Ele me passou esse nome aqui, mas não tinha esse. Não colocou o nome do genérico para o senhor tentar uma outra alternativa? Não. Isso aqui traz um resultado muito perigoso, que é justamente a questão da alteração do desfecho. O paciente que hoje não é engajado, não realiza adequadamente um dos principais pilares da saúde populacional, que é uma daquelas faces do triângulo que a gente estava falando lá, que é a questão da saúde populacional. Hoje, para se ter resultado em entrega de valor em saúde, é indispensável potencializar, promover o autocuidado do paciente. O dono da saúde do paciente é o paciente. Quem vai sofrer, né, em primeira instância, de maneira muito mais intensa, os desfechos desse agravo é o próprio cliente. É claro que o sistema tem um preço, a população paga um preço, todo mundo está envolvido nisso. Mas é importante ter esse engajamento. Então, quando a gente fala de experiência do paciente hoje, né, a gente está falando de uma etapa que vai além da satisfação. Então, fazer questionário de satisfação para um paciente no pronto-socorro e tratar isso como avaliação de experiência do paciente no serviço, isso é extremamente pobre, né? O que precisa de se ter uma avaliação adequada é do engajamento desse paciente. E para medir engajamento, uma das coisas que a gente vai falar mais à frente várias vezes aí é a questão de ter indicador, né? Então não tem como eu falar que o serviço está olhando para a qualidade de segurança do paciente se esse serviço não tem indicador disso. E aí, quando a gente medir os indicadores, a gente tem que medir nos indicadores de engajamento algumas dessas questões, né? Que é saber se o paciente foi bem orientado, saber se ele está realizando a recomendação que foi feita de prescrição de tratamento e, principalmente, monitorar o retorno desse paciente à unidade. Então, o paciente que retorna com menos de 72 horas com agravo, né, que é um hiperfrequentador, esse paciente precisa ser bem orientado, né? Muitos serviços, e eu faço emergência há 15 anos, né? O paciente, quando ele volta, no intervalo de uma semana, pela terceira vez no pronto-socorro, ele interna. Por quê? Porque ele não tem condições de fazer isso aqui, ó. Existe alguma razão para que ele não está conseguindo desenvolver esse autocuidado. Ou por deficiência de acesso, ou seja, ele não consegue ter acesso a um segmento ambulatorial adequado para poder ter as visitas que ele precisa para esse agravo agudo. Ou ele não está conseguindo cuidar tomando a própria medicação, ou existe algum outro agravo que está trazendo uma alteração de percepção que esse paciente está procurando atendimento de uma maneira muito rápida,
né? E aí, às vezes, o paciente precisa de um período maior de cuidado para poder ser liberado com mais segurança. E aí, alguns passos, né, que a gente tem, isso tem dado na literatura hoje para poder dizer, para ajudar na melhora da experiência do paciente, né? Algumas das coisas que vão parecer um pouco excessivas, mas de fato elas não são, né? Reconhecimento, né? Uma das coisas que ajuda muito o paciente chegar na emergência, né? Todos os pacientes que vão ao serviço de emergência têm um problema. Isso precisa ser dito. Ninguém vai ao pronto-socorro sem problema nenhum. Todo mundo que procura pronto-socorro, ele tem um problema. Ou de saúde, ou um problema de saúde mental, ou um problema social, ou ele tem algum problema ele tem. Ninguém vai ao serviço de emergência por problema nenhum. Tem muitos outros lugares na cidade para se frequentar. Quando o pronto-socorro é o último lugar da cidade, isso é um problema até social, né? Mas é um problema. Isso precisa ser encarado dessa maneira. A história de falar que só atende besteira, que o paciente vem, você atende um paciente, e a primeira abordagem é: o que esse cara está fazendo aqui me incomodando, ou o que esse paciente veio fazer aqui, ou por que esse paciente veio no pronto-socorro por besteira, isso já quebra de cara qualquer qualidade nessa experiência. Então é importante reconhecer que o cliente, o paciente, quando chega à unidade, ele tem um problema. Explicar os primeiros passos. Então o paciente chega, ele é importante saber o que está sendo atendido, qual é a medicação que vai estar sendo feita, né? A duração desse atendimento, ou pelo menos uma estimativa de quanto tempo esse paciente vai ficar nessa unidade. E para que isso seja feito, é claro que você precisa ter alguém gerenciando os tempos dessa unidade. Tem que ter alguém... Alô? Saber quanto vai demorar um exame, ou quanto está demorando um exame, ou se a tomografia quebrou, ou se não tem resultado de laboratório naquele dia, se o paciente vai ir para outro serviço, no caso o serviço público, né? Mas o paciente precisa ter uma dimensão de quanto isso vai durar. Ninguém pode entrar no pronto-socorro e entrar no buraco negro. O cara fala: nossa, não sei quando eu vou sair daqui. Não pode ser assim. A explanação, ou seja, todas as vezes que for feita uma punção nesse paciente, toda vez que for feita uma nebulização ou uma medicação, é importante dizer para o doente: falar, olha, nós vamos pegar a veia do senhor porque nós vamos precisar fazer um remédio. O senhor vai tomar uma nebulização aqui agora para poder melhorar a sua parte respiratória, né? O senhor vai fazer um exame, aqui tem contraste, né? Se o senhor tem alergia, uma das coisas que tem que ser um mantra dentro das unidades de emergência, né, é a pergunta por alergia. Eu faço isso 20 vezes, todas as vezes que o paciente vai e volta, às vezes pergunta até, às vezes o paciente: não, doutor, você já me perguntou isso, mas viu um mantra. Por quê? Porque aí a chance de erro é muito menor, né? E no final, uma das coisas que é muito difícil de acontecer no pronto-socorro, porque ambas as partes às vezes estão cansadas, né? O paciente está cansado, o médico está cansado, mas é a parte do agradecimento. Então, no final do atendimento: olha, senhor, muito obrigado pela confiança do senhor ter vindo, aqui está a receita, o que o senhor precisar, a gente está às ordens, o senhor pode voltar, né? Isso dá uma relação de satisfação muito maior, né, do que a gente tem usualmente, né, que simplesmente despachar o paciente, ou ainda bem que foi embora, né? Então, a segurança do paciente nas emergências começou, né, na Primeira Guerra Mundial com as triagens que eram feitas na 42ª Companhia do Exército Francês, né? E evoluiu para os protocolos que a gente tem de triagem. Então, quando a gente fala de protocolo gerenciado, eles começam na emergência com o protocolo de classificação de risco. Existem esses que são os mundialmente conhecidos, né? O ESI, né? O clássico Manchester, né? Você tem o NICE do australiano e tem o CTAS, que é o canadense. Então esses estão validados, né? Qualquer um desses 4 protocolos, eles sendo utilizados, né? E aí a gente vai falar daqui a pouquinho, que é mais importante, que é o gerenciamento do protocolo, ele tem um bom efeito. Isso para atender as metas de segurança do paciente, que são as metas do Ministério da Saúde, né? Que é identificar, meta 1, melhorar a comunicação, meta 2, melhorar a segurança da prescrição, meta 3, assegurar a cirurgia em local, intervenção e procedimento seguro, meta 4, e a higienização das mãos, meta 5, e reduzir o risco de queda, que é a meta 6. Essas 6 metas tem sido implementada. A política de qualidade e segurança do paciente é uma política vigente hoje no Ministério da Saúde, e tem se feito bastante divulgação disso aí, com a implantação dos NIRs e dos NACs. A gente vai falar um pouquinho dos NACs daqui a pouco, né?
Então, publicado, implantado e gerenciado. Qual que é a diferença? Né? Protocolo publicado, a gente tem os mais diversos da literatura. E publicar um protocolo é uma coisa muito simples. Você chega lá e pega um protocolo, faz uma revisão de literatura, senta, faz um consenso e coloca aquilo ali, né, dentro da instituição. Agora, disso aí, do fato de estar publicado para começar a ser utilizado, a gente tem a lacuna aí que vai levar da implementação. Para implementar, primeiro, você precisa ter formulário disponível e precisa ter alguém que cobre o preenchimento. Né? Esse protocolo tendo algum preenchimento, pelo menos as pessoas olhando para ele, a gente pode considerar que esse protocolo está implantado. Pelo menos as pessoas olham, vão seguir ali. Agora, a gente só vai considerar o protocolo como gerenciado a partir do momento que a gente tem isso aqui, ó, monitoramento contínuo. O que faz a diferença, né, entre um protocolo publicado, implantado e um gerenciado, que é onde de fato a gente tem o resultado do protocolo, é um monitoramento contínuo. Então não adianta ter dado se não tem ninguém olhando para o dado. Ajuda muito, porque uma coisa é você prescrever qualquer antibiótico no paciente que chega com febre no pronto-socorro. A outra coisa é você ter pelo menos uma régua, né, ter pelo menos uma ficha onde você sabe que o mesmo antibiótico vai ser feito para todo mundo. Então, existe um salto de qualidade muito grande entre não ter nada, entre ter alguma coisa publicada, entre ter alguma coisa implementada e entre ter o protocolo gerenciado. O melhor, né, para onde todos temos que ir, o protocolo gerenciado. Agora, se eu tiver num nível ainda de protocolo publicado e implementado, isso é melhor do que nada, mas não, isso não é o fim da linha, né, isso não é o desejado. Então, e o que mais marca, né, o gerenciamento de protocolo é esse esquema aqui, né, que a gente está fazendo, que é a análise de evento adverso. Então, uma instituição que tem protocolo gerenciado e não tem reunião de análise de evento adverso, ou não tem análise de protocolo, é a instituição das duas uma. Ou ela é sensacionalmente perfeita, ou ela não gerencia protocolo. Né? Porque se vai gerenciar protocolo, você tem que ter análise de evento adverso. E a análise de evento adverso é um evento que para todo mundo, para o hospital inteiro, para a enfermagem, para a gestão, alta gestão do hospital, né, para o corpo clínico, para a farmácia, para todo mundo, para poder discutir e saber aonde está o erro. Por quê? Para poder fazer rodar, né, o ciclo de melhoria contínua. Por onde começar? A gente tem alguns passos que são fáceis. Né? O gerenciamento de protocolo de segurança do paciente, né? Que aí a gente tem os protocolos de classificação de risco, isso acho que já é uma constante na maior parte dos serviços no Brasil, mas da mesma maneira, se não tiver auditoria, né, quem aqui trabalha com Manchester? Né, quem aqui tem a instituição fazendo a auditoria do Manchester? Foi bem menos, né? Então, assim, tem que fazer a auditoria do Manchester, né? Se não fizer a auditoria do Manchester, por exemplo, se não tiver a auditoria do que você está fazendo, né, o protocolo está só na fase de implantação. Ou seja, você está executando aquilo ali, mas não tem ninguém olhando para aquilo ali. Então é importante ter isso faz parte, né? Protocolo de dor torácica, que é um protocolo muito importante, AVC e sepsis. Esses três aqui, né, são protocolos de fácil implementação, mais fácil do que, por exemplo, o protocolo de outras afecções, que já tem um impacto muito grande na instituição. Mas, volto a dizer, publica, implementa e gerencia. Para quê? Para poder fazer rodar isso aqui, né? Essa ferramenta, que é uma ferramenta de gestão de projetos, de processos por projetos, que é o famoso PDCA, né? Então, assim, é planejar, fazer, né, corrigir e avaliar. Isso não é um reloginho, mas é uma espiral, né? Então, a ideia é que quando isso começa, numa instituição, né, a tendência disso é ser cada vez mais abrangente, ou seja, envolver cada vez mais pessoas na instituição e tornar isso uma constante para poder garantir uma ascensão de qualidade na instituição. Né? Então, esse ciclo do PDCA ele, né, tem que ser uma espiral dentro da instituição. Né? Começa pequeno, mas vai progressivamente ampliando e elevando a qualidade da instituição. Aí, de experiência global, né, a gente eu trouxe alguns dados aqui, né, de literatura, né, sobre custos de emergência com protocolo randomizado e a queda disso aí. Né, um artigo do JAMA, até bastante antigo, 93. Né, tem um artigo do Canadian Journal of Emergency Medicine aqui também falando sobre a implementação de protocolo de sepsis, né, também, e
falando da redução de custos, né, e da tempo de mortalidade desses pacientes. Saiu um artigo agora em setembro, né, sobre mortalidade associada ao gerenciamento, ao reporte, né, dos casos de sepsis. A partir do momento que você começa a ter um olhar para esse monitoramento e começa a dar tratamento para os dados que você começa a recolher através dos protocolos, né, o resultado ele começa a aparecer de maneira bastante importante. São 4 gráficos aqui, né? O primeiro, fazendo menção daqui ao 2014, aqui 2016, que foram 2 anos, ao aumento do número de informes do tratamento, né? Aqui a redução de mortalidade e aqui embaixo a redução de complicação. O gráfico ficou pequeno, mas a referência está aí. Outras iniciativas têm surgido, né? Também no intuito de garantir, principalmente, né, a garantia de sepsis, dor torácica. Existem alguns protocolos hoje já para poder garantir, e o pessoal da radiologia, né, tem voltado muito para o gerenciamento de protocolo na unidade de radiologia, que é um dos locais que parece que não existe risco, mas a intervenção ali tem de qualidade, tem resultados também que são bem importantes. E aí um pouco do Distrito Federal, no Distrito Federal tem a portaria 386, né, que foi a portaria que regulamentou o serviço. Então, primeira coisa, a gente estruturou as unidades de emergência do Distrito Federal, justamente por uma estratégia de preparar o terreno. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje nas emergências é um negócio vazio conceitual. Então, assim, o que é um serviço de emergência que funciona com o mínimo? Serviço de emergência é uma sala onde bota um monte de gente com um monte de problema? Não. Então, isso tem um rigor e precisa ter uma regulamentação, né? A definição de cenários a gente fez nessa portaria, né, com 3 grandes áreas para atendimento: a rota rápida, a sala amarela, que é a nossa unidade clínica de decisão clínica, e a sala vermelha, que é a sala de parada. E estamos avançando com o protocolo de AVC e AM, com definição de fichas de indicadores, apoio e matriciamento das especialidades focais, no caso a cardiologia e a neurologia, para a medicina de emergência no pronto-socorro, né? E a gente está recebendo lá agora no DF o SPRINT, que é um estudo que está vindo para poder trabalhar com o modelo de Spoken Hub, né, que é o SAMU, as UPAs, os serviços hospitalares de emergência e a unidade neurocardiovascular do hospital de base. Então, para oração aí, né, a frase do Frederico: emergência já, amor sempre. Essa frase do William Deming, que é a base da maior parte do planejamento, né? Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Então, essa frase aqui ela é muito importante quando a gente fala de gerenciamento de protocolo, né? Nosso procedimento mais arriscado não envolve agulhas e nem scalpes. Isso é uma frase da Janelle Martin, e é uma coisa importantíssima, né? A gente corre maior risco nas emergências, na maioria das vezes, não é fazendo acesso, né, mas é não olhando para esses outros fatores, é deixando, por exemplo, passar um antibiótico da primeira hora, é não monitorando adequadamente sinais vitais, é não fazendo reavaliação de 2 em 2 horas, né, é não perguntando sobre alergia. Então, às vezes existe um gerenciamento de risco no pronto-socorro, e a gente é muito habituado a fazer isso, com aquilo que oferece maior exposição, e não necessariamente, né? O protocolo de classificação de risco ele veio salvar muito infartado que estava quietinho na cadeira, né, em prol de muita gente que estava gritando por outras questões, né? Graças à estratificação do Manchester, que hoje a gente consegue dar garantia para atendimento do paciente que chega com agravo que não é tão não tem tanta não é tão florido, mas que acaba sendo importante. E por último, a frase do filósofo: não me esqueço das coisas de que me lembro, né? Esse aqui é o Francisco Everardo Oliveira da Silva. Alguém conhece, sabe quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o Tiririca, né? Então, assim, a frase no final aí, né? Para a gente poder lembrar das coisas, essas coisas têm que estar de maneira objetiva, né? Para não se esquecer das coisas que a gente deve lembrar,
essas coisas elas têm que ser feitas regularmente, elas têm que virar rotina. Aquilo que é rotina, a gente não esquece. Então, aquilo, se é rotina, seguir um protocolo, se é rotina do serviço, ter uma reunião de evento adverso, se é rotina do serviço, né, parar para chamar para poder ter aula, para poder ter um momento de atualização. Você sabe que aquela equipe, de repente, precisa de ter um conteúdo maior naquele determinado tema. Se isso vira rotina, você não vai esquecer das coisas que você lembra, porque aquilo ali faz parte. Dificilmente a pessoa esquece de um plantão que ele dá 10 anos no mesmo dia, né? Então, dificilmente a pessoa... Por quê? Porque aquilo virou rotina, né? Então, a ideia é que, para que a gente tenha sucesso, o gerenciamento de protocolo ele seja uma rotina. Muito obrigado. É isso.